No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que tem como objetivo realizar estudos sobre a biodiversidade nativa em parceria com o Núcleo de Estudos em Agroecologia. Essa iniciativa vem do programa de pós-graduação em agronomia. Além disso, você vai conhecer um pouco mais sobre as áreas de atuação de um engenheiro agrônomo. Ficou curioso? Então fique ligado, o programa de hoje está só começando. O projeto Paisagismo, Agroecologia, Horticultura Ornamental e Medicinal realiza pesquisas que visam, entre outras coisas, subsidiar o trabalho do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da região do Planalto Norte do Estado. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Cláudia Petri. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Os alimentos orgânicos são aqueles que utilizam em todos os processos de produção técnicas que respeitam o meio ambiente. Desta forma, não são usados agrotóxicos ou produtos que possam causar algum dano ao planeta ou à saúde dos consumidores. Em Passo Fundo, o Centro de Tecnologias Alternativas Populares trabalha com agricultores familiares de Passo Fundo e região e promove a agricultura ecológica. O coordenador da CETAP, Edson Klein, explica que o resultado desse trabalho pode ser conferido na realização da feira ecológica. Vários agricultores vêm aderindo a esse processo de produção, como forma também, de um modo de vida, A produção orgânica modifica todo o sistema interno de uma propriedade, desde pensar o que vai ser posto na terra, qual é o tipo de adubação que vai estar colocando, o que faz com os lixos produzidos na propriedade, que isso vira adubo também, que vai gerar ali alimentos que futuramente, vão ser colocados aí à disposição de consumidores na feira e em outros espaços também que os agricultores abastecem aqui em Passo Fundo. Cerca de 75% da população gaúcha consome alimentos orgânicos e os preferidos são vegetais, hortaliças e frutas. Mas deixa eu te contar, muitas receitas podem ser preparadas utilizando os orgânicos, que as tornam muito mais saudáveis e saborosas. Algumas receitas os próprios produtores de orgânicos preparam e vendem o alimento pronto para consumo nas feiras ecológicas. Mas você pode preparar o seu em casa. Eu gosto de preparar uma farofa com o talo da beterraba, que a maioria das pessoas descarta, e com a cenoura. Pode fazer refogado, pode fazer tortas, uma infinidade de coisas, Então depende do produto, depende da época, que a gente sempre busca consumir os alimentos da época, Não consumir de outras épocas, que são alimentos que são produzidos de uma maneira mais difícil. Tem muitas receitas, mas a que eu mais gosto, que eu acho que é bem nutritiva, eu uso a moranga com alho poró, que eu faço sopa, tipo um caldinho Eu cozinho bastante eles, fica bem nutritivo, ainda mais com esse friozinho agora, É bem saborosa. Já deu para perceber que muita coisa gostosa pode ser feita só usando alimentos orgânicos. E claro, muita criatividade. Que tal experimentar? Eu quero, Cláudia. Agora, enquanto a gente conversa. Sim. Então. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Bibiana. Muito feliz de estar aqui, de saber a forma como a gente aborda a questão dos alimentos orgânicos dentro da universidade, Eu estou muito feliz de te receber. Eu te vejo, antes de uma pesquisadora, de uma professora, uma grande militante dos alimentos orgânicos e da agroecologia. Estou correta? Está correta. E com felicidade eu vou dizer assim, que na minha banca de doutorado, o doutor Yves Lujambil, ele disse, no paisagismo, um paisagista que não é militante não é paisagista. Então, quando a gente chega na paisagem, ainda mais se a gente luta por uma paisagem sustentável, a gente modifica as pessoas. Só no jeito de perguntar, a pessoa já fica modificada. Então, quando a gente lida com paisagem, com alimento orgânico, a gente vai tocando no coração das pessoas, porque a gente foi tocado.
Sabe que eu tenho uma memória muito legal de tua, que tu me disse uma vez e que eu guardei isso para mim, que estávamos conversando sobre os filhos e tu me disseste que uma das coisas que tu gostaria de deixar para os teus filhos é que eles aprendessem a comer bem e comer certo, porque é uma coisa que eles iam levar para a vida inteira, né? Quer dizer, não é só uma profissão, é um modo de viver. É um modo de viver. E é algo que a gente mistura o tempo inteiro, né? Então, mesmo assim, eu sendo professor de flores, hoje tem flores comestíveis, lutar por uma flor sem agrotóxico, eu estou lutando por saúde do meio ambiente, da própria flor, e que a pessoa possa botar a flor ornamental em cima da mesa sem perigo nenhum, porque não vai ter agrotóxico. Então, assim, a questão do alimento, ela é básica. Se você imaginar, né, Bibiana, que tudo que nos cerca hoje, 3 vezes por dia é comer, esse é o maior ato político, é comer. É 3 vezes por dia no mínimo. Então, escolhendo isso corretamente, a gente acaba interferindo para o bem, todo o resto da cadeia. Então, assim, se eu puder ter uma flor ornamental em cima da minha mesa e nesse momento eu tirar as pétalas dela e fazer uma geleia ou jogar no chá, perfeito. Então, eu fecho o ciclo, né? E essa questão do comer, ele é algo mágico, porque o alimento vai virar eu. Né? Então, isso que eu gostaria muito que meus filhos aprendessem, que todos pudessem perceber que quando um índio, que a gente leu sobre isso, que ele matava o chefe da outra tribo, mas ele comia, ele não era só canibal, ele comia a honra, ele comia toda a coragem junto. E é isso que a gente tem que ter noção do alimento que a gente está comendo, que ele vai virar a gente. Aquela célula vai virar a nossa célula. Isso em biologia é biomagnificação. Então, vamos comer com cuidado, vamos comer com apropriação, sabendo do que é. Não porque o pacote é bonito, não porque saiu, né, uma propaganda sobre ele, né? Não tem propaganda de comida boa, de alface, de feijão, não precisa, as pessoas já sabem. E também porque a terra devolve para a gente aquilo que a gente dá para ela, né? Então, se a gente isso. cuidar bem da terra, a gente vai se alimentar bem e vice-versa, né? Isso. Cláudia, isso é uma coisa que é para a gente viver todos os dias, não é só numa semana. Mas nós temos esse momento que é a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. Qual é o objetivo? Por que essa semana foi criada? É sempre um momento de reflexão, né? Eu acho assim até legal, inédito, porque uma semana nossa já virou 3 semanas, a gente aumentou, ampliou. Mas é um pouco o lado ambíguo, que nem o Dia da Mulher, o Dia do Índio. Todo dia é dia, né? A gente sabe exatamente na questão do alimento, todo dia se alimenta. É necessário ter o alimento correto. Mas é um momento de reflexão e ela tem toda uma simbologia porque há uma mobilização nacional em torno do assunto. Até para fazer uma avaliação, como que está a questão da construção, da produção de orgânico, a construção do consumo, da análise de tudo que está acontecendo. Então, é uma forma que veio para festejar a questão dessa conquista, né, que o Brasil teve, desde a política pública, né, da criação do Planaplo, da política pública. Quando foi criada a política pública? A política é de 2003. E aí depois foi implementado várias questões. Né? Muito recente, muito recente. Nós estamos atrasados. Sim, mas a feira ecológica de Passo Fundo, tanto que ela chama ecológica, ela não chama da produção orgânica, porque ela tem 20 anos. Então, ela é mais antiga que a política pública. Então, os agricultores que fazem orgânico, eles já fazem anterior à política. Mas é uma luta, né? Foi uma resistência. É isso que eu ia dizer, a política, acho que ela é resultado dessa luta, isso, né? Isso. Cláudia, quando a gente fala em alimento orgânico ou agroecológico, se é uma expressão adequada, o que isso significa exatamente? A gente trouxe uma definição na reportagem, mas para as pessoas que estão em casa, né? Em geral, o alimento orgânico ele é certificado, seja participativo ou por auditoria, que é uma empresa que vai certificar. Mas ele tem um regramento. Então, assim, ele não pode ser transgênico, e ele não pode ter recebido nenhum produto químico de síntese, como ela colocou na reportagem, que prejudica. A gente é difícil hoje saber o que prejudica. Seria assim, de síntese porque ele é solúvel rapidamente. Então, isso é eliminado. Agrotóxico e adubo mineral solúvel prontamente. Agora, se eu pegar esse adubo mineral, diluir ele, transformar ele num biofertilizante, eu já posso utilizar. Então, existe um regramento, né, na Não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Não é fácil, mas também é uma questão, assim,
como se está fazendo já agricultores pequenos e grandes, né? São Paulo, a Fazenda da Toca tem 2.000 hectares. Então, assim, é possível. E aí, o regramento permite certificar como orgânico. Agroecológico, ele envolve, por isso que a gente fala, a produção agroecológica, ela tem que ser necessariamente respeitosa de todo o meio ambiente, das relações sociais, né, de justiça. Então, tem outros fatores que envolvem, que daí entra dentro da produção orgânica, mas que é mais difícil de tu certificar, né? Será que o salário é justo? Então, assim, eu tento ser um salário justo ou agricultura familiar, mas a gente fala produção orgânica, o que é certificado, e sistema agroecológico, todo o sistema maior que envolve que essa as produção relações sejam mais saudáveis. Quer dizer, isso envolve economia, isso envolve o meio ambiente, isso envolve os processos de trabalho. Os processos de trabalho, de comércio justo e equitável, né? Então, isso tudo a agroecologia, ela abraça mais do que o orgânico. Então, é muito fácil. Ela preza por um sistema. Um sistema mais justo e que todo mundo tenha acesso. Então, às vezes, a gente fica triste porque o pessoal fala que alimento orgânico é muito caro. Vá na feira, não é caro. Não é caro, ele é justo. E até porque, o que é? Usa menos insumos químicos. Há muita injustiça em dizer uma afirmação dessas, porque né? exige muito mais cuidado, por exemplo. Mão de obra. Do ponto de vista de quem cuida da Então, o que a gente plantação. quer? A gente quer pagar um salário justo para o agricultor, para vários agricultores, ou a gente quer pagar um insumo que algumas empresas vão se beneficiar e muitas vezes, infelizmente, a política do crédito agrícola, né, ela obriga esses insumos a serem comercializados pela indústria, né? E não aquele insumo que o próprio agricultor fez. Então, quando a gente paga um agricultor, a gente está pagando para ele ficar na terra, a gente está pagando para o desenvolvimento regional acontecer no local. Então, é essas outras relações que estão atrás que a gente tem que valorizar. Né? Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, eu sei que o papo tá bom, mas antes do intervalo, nós vamos ouvir a Cláudia, que vai contar para a gente os motivos pelos quais ela participa do projeto. Ingressei no projeto com a intenção de me aproximar mais do que vem a ser a agricultura, os cultivos orgânicos aqui de Passo Fundo e da região também. Poder também ter a relação, né, com os agricultores, e eu acredito que isso vai agregar tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, principalmente. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é o projeto de pesquisa Paisagismo, Agroecologia, Horticultura Ornamental e Medicinal, que realiza estudos visando a ampliação da rede regional de produção orgânica de alimentos. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora doutora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Cláudia Petri. Mas antes, a gente vai te mostrar algumas áreas de atuação de um engenheiro agrônomo. Os profissionais formados em agronomia podem trabalhar em diversas áreas. Uma delas é na administração rural, onde gerenciam unidades de produção de propriedades rurais. Outra área é a defesa sanitária, onde os profissionais trabalham para combater pragas e prevenir doenças em lavouras e rebanho. Os agrônomos que trabalham na área de zootecnia controlam a produção de pastagens e grãos. Na UPF, o curso tem duração de 10 semestres. As atividades práticas são realizadas nos 24 laboratórios da faculdade e nos 270 hectares do Centro de Extensão e Pesquisas Agropecuárias. Bom, Cláudia, tem muito mais do que isso, né? O engenheiro agrônomo pode atuar, inclusive, nessa produção de orgânicos, né? A produção de orgânicos e a questão do paisagismo, né? Que é a paisagem, a administração da paisagem como um todo, não só economicamente, mas hoje o paisagismo é o turismo, né? O turismo rural, todas as rotas rurais turísticas, né?
Tudo isso aí é uma coisa que uma atividade muito forte para a agronomia, que ela consegue ver, ela consegue administrar uma microbacia como um todo, né? Consegue enxergar isso como uma coisa extremamente complexa. E eu quero te perguntar agora, pontualmente, deste projeto, então, desse projeto de pesquisa. No que o projeto trabalha? A gente tem várias frentes de trabalho e em função até do PPG Agro e do PPG Ciambi, que também a gente atua, né? Então, a gente vai além da questão da planta nativa, que é a planta teoricamente resiliente, mais resistente, A né? planta nativa é a que é daqui, né? É a que é daqui. Da nossa região. Isso. E aí a gente está trabalhando bastante com plantas espontâneas, rústicas, plantas nutracêuticas, alimentícias, mas que podem ser utilizadas para a questão agroecológica e o produto medicinal. Então, assim, a gente já tem vários pequenos estudos formando um bojo, né? Mas, assim, o guaco, em sistema orgânico, o cipó de São João, que é ornamental, mas também é medicinal, esses dois são junto com a professora Sobótica da farmácia. Mas até a Laura, uma aluna que está fazendo doutorado com soja, qual que é a importância que a floresta tem para preservar os insetos, para ajudar na polinização da soja. A relação entre a plantação e o seu entorno. E o seu entorno. Então, a paisagem, o nosso grande projeto, ele é um guarda-chuva porque ele permite nós olharmos a paisagem, o manejo e ver que produto final gera. Cláudia, eu ouvi tua fala, assim, e eu acho muito importante a gente reforçar um pouco isso do ponto de vista de quando tu usa a palavra paisagem. Porque pra gente, para o leigo, quando se fala em paisagismo, a imensa maioria das pessoas pensa no enfeite, no jardim enfeitado da minha casa. Jardinagem. Da jardinagem. Pensa em jardinagem. E te ouvindo falar, a gente começa a entender um pouco que o paisagismo é algo extremamente complexo. É muito complexo. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Vou dar um exemplo. Os geoglifos da Amazônia, que foram descobertos agora, que os índios fizeram há 6.000 anos atrás. Então, foi desmatada a Amazônia, ali numa parte do Acre, e aí se observou buracos, assim, marcando a terra com 4 metros de fundura, 6 metros de largura, 300 metros de comprimento. Isso se preserva pelo tempo? Sim. Isso está publicado agora num artigo da Academia de Ciências norte-americana. Que legal. Olha, é maravilhoso. Aí tu diz assim, os índios, e eu tinha escutado isso já na França, eu achava que era muito longe da realidade, que os índios eram os jardineiros da Amazônia. Porque onde tem a castanha tem uma tal tribo, onde tem... Então, isso tudo é o envolvimento do ser humano com a paisagem, e ele vai moldando a paisagem. Isso é paisagismo, é estudar a paisagem e o ser humano dentro. Eu não vou estudar só o ecossistema, sem o ser humano. Eu preciso ter o ser humano. Porque a gente está sempre construindo uma relação com o ambiente. A gente está deixando para os filhos a ação de hoje, né? A ação dos nossos avós. Então, todo o desmatamento que aconteceu, ele foi importante para uma época de pioneirismo. Hoje não é mais. Hoje nós estamos voltando, voltando para a questão da agroecologia, agrofloresta. Hoje nós estamos entendendo de novo que aqueles índios de 6.000 anos atrás, que o contingente não era pequeno, não tinha retroescavadeira para fazer aquilo, eles viviam numa floresta. Eles manejavam a floresta. E hoje a gente é incompetente ainda. Com essas escavações. Isso, e eles se linearizavam com o céu, né? Era a relação cósmica. Ainda não se sabe se era para chamar chuva ou o quê, mas é parecido com Stonehenge, a Ilha de Páscoa, que tem toda uma relação, que diziam com os discos voador. Transcendental. Transcendental, é com o cosmos, né? Então, se a gente não entender isso, a gente não entende por que mudar o manejo hoje. Eu tenho que entender a paisagem, que a paisagem existia muito bela, em harmonia com o ser humano há 6.000 anos, para entender que hoje essa prática ela não é do passado, não. Ela era sustentável no passado, ela pode ser sustentável hoje para preservar para o futuro. Então, essas as relações que faz a gente parar de olhar o umbigo e olhar para o macro. A gente só vai entender quando a gente for ecologista, no sentido de olhar para o sistema. Como diz a Beth Fosqueira, somos ainda muito antropocêntricos. Sim. Né? E devemos ser, porque a gente está em extinção. Os outros vão se virar, os outros seres vivos dão um jeito de se adaptar. Agora, o terrível é a visão egoísta, antropocêntrica, né? Como se só nós tivéssemos direito, né? Beth, e aí quando tu fica falando da paisagem, eu fico pensando que a paisagem tem tudo a ver com a produção dos alimentos orgânicos, porque tu precisa criar barreiras naturais. Sim.
né? Sim, a ideia da diversidade. Né? Então, assim, permitir que todas as vidas existam. Isso é a biodiversidade, né? E aí você tem lugar para pequenos predadores, grandes predadores, então tem lugar para as flores o tempo inteiro, porque as flores vão chamar os polinizadores. Então, assim, é o vegetal apoiando o animal sustentando o vegetal, e nisso tudo, todo lugar é casa de alguém, e todo fruto, folha é comida de alguém. E aí a gente se entende. Então, a questão orgânica, ela é essa, basicamente. Não é, nada é lixo. Existe reciclagem e aí a gente aplica Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quem produz, agora sim, quem produz o alimento orgânico hoje, em geral, é o pequeno produtor ou a agricultura familiar. É muito difícil produzir alimento orgânico em larga escala? Ou por que não se produz alimento orgânico em larga escala? Já tem tentativas, né? A Fazenda da Toca, em São Paulo, né? 2.000 hectares. Mas tem várias problemáticas, justamente porque a larga escala, todo o equipamento e a parafernália de insumos foi feito para convencional, né? Então, as adaptações têm que ser feitas. Quando você não usa um herbicida, você vai ter que usar um rolo-faca, vai ter que ter uma adaptação da máquina. E eu também fico pensando na conservação, né? Porque Sim. se tu manter um alimento orgânico por um tempo igual ao alimento não orgânico, que recebe uma boa dose de conservantes, às vezes até para ser transportado, isso não tem na alimentação orgânica, né? Mas o alimento orgânico em si, ele dura mais se for bem manuseado. Bem manejado. Eu, por exemplo, uma rúcula está lá em casa há 20 dias. Orgânica, da feira. Linda. Foi bem lavada, bem secada, fechada, acondicionada e guardada na geladeira. Até a questão, a gente fala assim, a vida aumentou da humanidade por causa dos remédios. Foi o médico que disse que não, foi por causa da geladeira. Saber usar a temperatura, você baixa a temperatura, a gente valoriza esses alimentos por um tempo maior. Mas vamos resgatar só assim, a questão da agricultura familiar já é a responsável do alimento nesse país, não só o orgânico. O feijão, né, o arroz. Aí você fala de áreas, o MST está com a maior produção de arroz orgânico da América Latina, sem uma gota de veneno, sem usar adubo químico. Então já são, eu não sei de cabeça quantos hectares, mas é uma grande festa a colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Olha só, e a gente não tem notícia, né? Isso dá um conteúdo jornalístico para as pessoas conhecerem bem legal. Cláudia, agora é a vez do Tarik nos contar o que levou a participar do projeto. Eu resolvi participar do NEA, Núcleo de Estudos Agroecológicos, pelo fato da gente ter uma vivência mais orgânica sobre a produção de alimentos, que é pouco não tão comentado no curso de agronomia, e isso nos ensina a um viver mais fora da universidade, assim, que é mais voltado para a agricultura familiar, né? Um alimento que a gente consome diariamente, né, é carregado de fungicidas, e isso, quem sabe, esse viver agroecológico que eu estou tendo aqui muda esse meu pensamento de que só com fungicida se resolve. Cláudia, é muito bacana ouvir o aluno falar dessa experiência, né, que os projetos dão na formação, né? É satisfatório mesmo, né? Eu fico muito feliz. Eu acho assim que é a nossa missão enquanto universidade, mas é a nossa vocação enquanto ser vivo, né? É fomentar a vida e que todo mundo viva melhor a sua vida dessa forma, né? Saiba ser um bom agrônomo, valorizando a vida também. Muito obrigada pela tua presença, Cláudia. Eu fico triste de ter que terminar o programa, porque é um assunto tão bacana e faz tanto sentido quando a gente te escuta falar assim. Mas vamos combinar outras oportunidades, tá bom? Ok, obrigada. Bom, e você, se curtiu o programa como eu, pode assistir a reportagem de novo lá no nosso site, nextjor.com.br, e o programa na íntegra disponível em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa realizado aqui na nossa universidade. Eu espero você. Até lá!